E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz. E eu sou o Eduardo Sabag, do canal Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag. Comecei a gravar esse vídeo agora, só que o burrão aqui, eu perguntei para os espíritos, que tema que eu falo? Vamos falar da natureza, que os seres vegetais e animais estão em evolução, segundo o livro de André Luiz. Eu falei, boa ideia. Aí eu fui lá e pisei, e aí o que aconteceu? Os seres que estavam em evolução, que a gente chama de formiga, mordendo todo o meu pé, e eu fiquei todo zoado. E agora vamos de novo, né? Fazer o quê? Tive até que parar o vídeo, porque não tinha como. Eu falei assim, não, eu vou deixar porque ficou bem espontâneo. Só que tem uma hora que não tem. Foi tanta espontaneidade que eu tive que parar o vídeo. Porque tá doendo pra caramba, me mordendo um monte. Quando eu percebi, já tava infestado de formiga meu pé. E aí os espíritos não falaram nada, né? Que eles estão em evolução também. Bom, o fato é que é isso aí. Sejam bem-vindos, deixe seu like para você garantir que você já assistiu esse vídeo, né? Para você não assistir de novo. Hoje eu vou pedir especialmente para vocês darem um like, quer dizer, seguirem o canal da Duda, tá? Vou colocar o primeiro link aí embaixo, vou colocar aqui também. A Duda é aquela menina que tem aquela doença, atrofia, acho que muscular espinhal, que ela tem um problema, e aí ela vai ficando na cadeira de rodas e vai cada vez piorando a situação dela. E ela criou um canal no YouTube para falar da doença dela. Ela quer muito ser youtuber. Eu acho legal também, né, ela poder falar, inclusive para incentivar as pessoas que também têm essa doença. Então sigam ela lá pra gente dar uma força, que só tava com 40 inscritos, né? Vamos deixar pelo menos com uns 2.000. Então, por favor, sigam lá, tá? Então vamos hoje falar sobre a evolução humana, né? Vamos lembrar que lá no Livro dos Espíritos, não sou eu que estou falando, tudo isso que eu vou falar aqui não foi eu que falei, tá? Foi ou Allan Kardec ou André Luiz. Acabou. Então, Allan Kardec nos fala, lá no Livro dos Espíritos, na verdade os Espíritos respondem para Allan Kardec, que a evolução é do átomo ao anjo. Entenderam? Do átomo ao anjo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos criados como simples átomos, na verdade antes disso, né? Bem antes disso, na verdade. Mas vamos falar da parte que a gente conhece, porque não tinha como os espíritos falarem antes disso. Átomos minúsculos, na minha unha tem bilhões de átomos, e o átomo é bem menor que uma célula. E chegamos a anjos espirituais, do átomo ao anjo. O anjo, o que é? Jesus, né? Depois também parece que começa uma outra corrida, mas aí é outra questão. O fato é, como que a gente percorre do átomo até o anjo? E eu estou dizendo isso, que eu estou falando que está escrito nos livros, porque quando eu falo isso, tem gente que fala, ai, você está ficando louco, Eduardo, não tem nada a ver isso. Como que um átomo vai virar um ser assim como nós? Como vai dizer que a gente já foi planta? Isso está errado. Não está errado, é isso mesmo, é. A evolução é assim. Pensem bem, existem mais planetas, quer dizer, mais estrelas conhecidas por nós do que grãos de areia na Terra, de todas as praias, né? Se você for em todas as praias, pegar todas aquelas areias, você não vai ter a quantidade de estrelas que a gente conhece. Então você imagina, é algo assim extraordinário, né? E todos esses lugares, eles são planetas, mundos, estrelas, que também está tudo evoluindo. Tudo que está evoluindo ali, desde o átomo de hélio, desde o átomo que compõe todas as estrelas e tudo mais, tudo está evoluindo, os planetas, as rochas, tudo, a lava. E esse universo que nós conhecemos, que a gente olha e encontra aí 15 bilhões de anos, luz, ele já é só um pedacinho pequeníssimo do universo total. Vocês entenderam? Ele é minúsculo. Eu estou aqui hoje, por que eu resolvi também falar sobre isso? Porque eu estou em um lugar que tem muita natureza, né? Chama Termas de Jurema, que tem águas termais, que o pessoal aqui extrai do lençol lá de água que tem ali embaixo, que já vem quente, né? Por conta de vários fatores, né? Mas da proximidade com a... Bom, é isso aí, que também eu não entendo tão bem, mas é isso. E o fato é que nós fomos criados como átomos e vamos chegar, ou antes disso, na verdade, e vamos chegar a espíritos puros. Esse processo se dá pela evolução nas escalas que Deus criou. Então, como é que se inicia a evolução? Primeiro você começa, primeiro é o reino mineral, né? Você vai ser rocha, você vai ser
parte das moléculas de água. Você vai ser várias coisas, vai passar muitos anos, bilhões talvez, não sei o que mais, talvez trilhões, não sei. E aí, você depois você também vai ser... Bom, depois nós passamos para o reino vegetal, tá? Isso está lá no Evolução em Dois Mundos, tá? De André Luiz. Ele fala bastante sobre isso, só que ele não fala diretamente, você tem que ler em vários pontos que você vai entender. E aí, não, ele até fala diretamente, na verdade. E aí depois você vai para o reino mineral, ou vegetal, perdão. Então você vai ser por milhões de anos, talvez até bilhões, grama, planta de um jeito, planta de outro, planta, depois se desenvolve como uma árvore e vai ficar um tempão vivenciando essas encarnações. E a gente não está falando de 2000 anos. Os espíritos falaram assim, 2000 anos Jesus estava aí, né, certo? Uma árvore que estava, ou uma grama, sei lá, que estava nessa fase, continua na mesma fase hoje em dia. É um processo extremamente lento, né? Depois disso, a gente vai para o reino animal. Aí você começa com os animais mais primitivos, os dinossauros, e hoje a gente tem os jacarés, por exemplo, os peixes, que são mais burrinhos, não tem muita consciência, etc. E vai traçando toda a evolução animal, até que você chega... gato, cachorro, cavalo, elefante, que já são baleia, que são os que têm mais inteligência. Depois vai para os primatas, né? Depois vai para outro planeta evoluir, como, por exemplo, Neandertal, como os nossos primos anteriores ao Homo sapiens sapiens, né? Tem vários tipos, aqui na Terra a gente vai contar um monte. Então depois disso vai se tornar um humano. Então imaginem o tamanho do processo lentíssimo. Eu já fiz um vídeo, já fiz 2 vídeos sobre isso, né? Eu vou ver se eu coloco aqui para não esquecer. E para vocês assistirem, né? Vou ver se eu não esqueço para colocar aqui, eu tô confundindo tudo. Mas o fato é que essa evolução funciona exatamente dessa forma. E não tem conversa, não tem sentido Deus criar a gente já preparado para reencarnar. E a grama? O que vai ser? Deus não cria nada à toa. Isso que os espíritos sempre me falam. Não tem nada que exista ao acaso, entendeu? Então, na realidade, a nossa evolução, ela é algo assim, ó, muito grande. Lembram que eu perguntei para os espíritos, os dinossauros, né, eles foram extintos há 120 milhões de anos, mais ou menos, 100 milhões de anos, 150, eles não sabem direito. E aí eu perguntei para os espíritos assim, ó, e os dinossauros, eles estavam evoluindo como dinossauros, né? Sim. E eles já estão mais evoluídos do que nós, humanos que estamos na Terra, ou menos? Os espíritos disseram, é claro que muito menos. Muito menos. Então quer dizer que aquelas almas que estavam reencarnando como dinossauros, já passaram milhares de anos e elas continuam na evolução animal. Então você pensa, quanto que tem de tempo aí a sua alma? Não sei lá, nem dá para saber. Mas é muito tempo, muito tempo. E o interessante é que eu perguntei para eles, por que nós fomos criados nesse processo todo? E eles disseram que Deus quer que crie a gente muito simples e ignorantes, está no livro dos Espíritos também. E a gente vai vivendo experiências e a gente vai aprendendo com isso. Até chegar na fase hominal, que é a fase que nós estamos, nem todos nós, não estou brincando, tem uns meio burros, não é brincadeira. Até chegar na fase do homem, o que acontece em todos os processos, né? A gente... Eita, a formiga aqui me picando de novo. Ó, a formiga em evolução aqui. Vai evoluir para outro lugar. Aqui não. Não evolui aqui não, sai fora. Até chegar nessa fase, a gente vai aprendendo pra caramba. Porque você vai, como planta, aprendendo a fazer a fotossíntese, respirando, etc. Como animal, aprendendo a andar nas 4 patas e caçar e não sei o quê. Quando chega como humano, você continua o aprendizado, tanto que os espíritos superiores são ultra mega inteligentes, já falei isso pra vocês. Por exemplo, eu jogava um joguinho, que eu não jogo mais, né, porque os espíritos disseram que não é muito legal, mas não tem problema também. Que é um joguinho de monstrinhos que lutavam entre eles. Cada um tinha um número de vida, um número de armadura, um número de ataque, um número de não sei o quê. E toda vez que eu ia jogar, o espírito falava assim pra mim, você ganhou, você perdeu, você ganhou, você perdeu. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou assim, porque eu fico fazendo conta, eu gosto disso. Ele fazia a conta de todos os que eu tinha e os que o meu adversário tinha, com várias variáveis. Se você pegar 10 engenheiros e falar para eles assim, vai, cada um com uma calculadora aí, vocês têm 3 segundos para calcular isso, não tem como calcular.
o cara calculava tudo de cabeça, o cara, né, o espírito. Então isso mostra, claro que ele fez isso para mostrar para mim qual que era o avanço, a inteligência, o grau de inteligência que ele tinha. Não fez isso para me ajudar no jogo, até porque, né, eu não era muito bom, não, tô brincando. Então, vocês percebem o quê? Que quando a gente chega na evolução hominal, continua a evolução de inteligência. Aí a gente percebe que quando existe a inteligência, a destreza, mas não existe a moralidade, a bondade, o altruísmo, o não egoísmo, o que acontece? Aí você encontra Hitlers, Stalins, caras que eram inteligentes, que mataram milhares de pessoas, utilizando-se da sua inteligência porque eles não tinham a moralidade, entendeu? Então, a inteligência vai caminhando junto com a evolução. É assim que funciona. É assim que nós vamos melhorando. E aí vai chegar uma fase que você começa só a dizer, quando você já alcança o máximo. Vou dar um outro exemplo. Vocês sabiam que Chico Xavier é mais inteligente que Einstein? Com certeza é. Só que é o espírito dele super inteligente. Para reencarnar na Terra, como ele já era muito evoluído, eles vão lá e falam assim, ó, vamos deixar o Chico Xavier menos inteligente. Por quê? Senão ele começa a viver lá no local que ele vive, logo ele vai dar um jeito de sair de lá, logo ele vai dar um jeito de fazer isso, logo ele vai dar um jeito de fazer aquilo. Então, para facilitar a encarnação deles, eles limitaram a inteligência dele. Não que ele tenha reencarnado burro, claro que não, mas ele poderia reencarnar mais inteligente que o Einstein. E aí? O que ia acontecer? Será que ele ia mesmo seguir o caminho do jeito que foi? Provavelmente não. Não por falta de bondade, não, mas, sei lá, outras coisas deveriam acontecer. Então vocês perceberam que existe essas questões muito complexas e que a gente faz parte do universo infinito, né? Então, 15 bilhões de anos não é nada para os espíritos, segundo eles mesmos. Quer dizer, não é nada não, é bastante tempo, né? Mas assim, para a evolução do nosso espírito não é nada. Então quando você tiver um problema, lembre que você é um espírito que já tem bilhões de anos e que vai continuar na evolução. Isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, deixa a cidade. Se você assistiu até o final, eu quero saber, coloca o nome da sua cidade aí abaixo, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima. E mande esse vídeo para os espíritas, porque os espíritas acham que não, acham que é mágica. Não existe mágica não no mundo. Tudo é programado de forma coerente, inteligente por Deus. Não existe mágica, não existe pozinho, falar só, puf, nossa, nasceram os humanos aqui. Não, os humanos evoluem do zero, desde lá do átomo. Isso quem fala é o Livro dos Espíritos e o livro Evolução dos Mundos de André Luiz. Obrigado e até a próxima.